Boa noite, queridos irmãos, ao nosso encontro de casais. Este é um encontro virtual, mas nem por isso menos importante. É o que podemos fazer nesse momento, já que não podemos nos reunir todos presencialmente. Hoje à noite, pastor Kleber Lima vai falar sobre as 5 linguagens do amor. Então, você e sua esposa terão a oportunidade de participar desse encontro, ser edificado, aprender, reaprender sobre as linguagens do amor. E logo após o encontro, logo após a palestra, você vai receber um link da sala virtual no Zoom para entrarmos ali, os casais poderem acessar a sala. Vamos bater um papo, perguntas e respostas com o nosso preletor, matarmos saudade também e batermos um papo. Então, não perca, logo após a palestra, temos a sala virtual, a sala no Zoom. Nós vamos começar esse encontro com a Simone cantando ao Senhor. E logo após esse cântico, o pastor Kleber Lima tem a palavra.
casais queridos no meu coração, hoje temos um tema tão bacana para nossa reflexão e tenho certeza que vai fazer muito bem para você e para o seu casamento pensar sobre as 5 linguagens do amor. Um livro que hoje já é um clássico, né? Eu gosto muito de recomendar, quase exigir que os casais que eu acompanho, seja nos momentos pré-nupciais ou mesmo durante o casamento, façam essa leitura e eu quero recomendar para você As 5 Linguagens do Amor, Gary Chapman, editora Mundo Cristão. Hoje é muito fácil, você pode entrar aí no site, em 2, 3 dias isso está na sua casa. Se você não tem ainda esse acervo, procure adquiri-lo. Pois bem, Chapman começa dizendo o seguinte, que a felicidade humana está diretamente ligada à capacidade de dar e receber amor. Mas para que todos nós façamos isso, nós precisamos reconhecer que o amor tem as suas particularidades, tem os seus segredos. E a figura de linguagem que ele usa, que é muito interessante, é a de um tanque de combustível que precisa ser abastecido. Você pode ter na sua casa uma Ferrari linda, maravilhosa, mas se ela não tiver combustível para andar, ela vai ser também inerte e nesse sentido não vai cumprir o objetivo dela, que é ser usada para deslocamento. Pois bem, um relacionamento em todos os seus âmbitos, ele também, para se mover, para cumprir o seu propósito, ele precisa de combustível e nós estamos aqui falando então de combustível afetivo. Chapman vai além e ele usa uma outra linguagem comparando este combustível com linguagens de afeto. Então ele menciona códigos afetivos que ajudam as pessoas a expressar o seu amor e, claro, também ao outro, né, do outro lado aí dessa ponta, a compreender aquilo que afetivamente está sendo dito. É bastante interessante e muito rica esta observação. E eu quero pedir que você dê atenção a isso, porque, como eu já mencionei, quero insistir, eu acredito que vai fazer muito bem para a sua vida conjugal ter esse tipo de descoberta e de prática no seu cotidiano familiar. Pois bem, o primeiro código afetivo que o Chapman menciona são as palavras de afirmação. Vou repetir, palavras de afirmação. O que ele está falando? Está dizendo o seguinte, que há pessoas que compreendem que são amadas, essa é a linguagem afetiva dela. Compreendem que são amadas através de expressões verbais afetuosas. Por exemplo, elogios. Não sei se você é uma daquelas pessoas que tem facilidade para elogiar, né? É bastante comum que pessoas que não gostam de receber elogios também tenham dificuldade de fazê-los, né? Mas essa é uma dos itens desta expressão chamada palavras de afirmação, né? Elas envolvem palavras de elogios, mas também, a gente pode colocar nessa gavetinha aí, palavras de encorajamento. Então, a sua esposa ou o seu marido, né, fez aquele prato maravilhoso, de alguma maneira a gente se resguarda no fato de que ele já sabe que cozinha bem, ela já sabe que domina essa técnica, mas é sempre bom falar, poxa amor, que delícia, olha, você se supera a cada dia. Elogios quanto à aparência, pôs uma roupa, especialmente aí para as meninas, que roupa bacana, como você está bem. Elogios para o marido, né? Isso é muito positivo, isso ajuda essa pessoa a perceber que é amada. Nós colocamos também nessa mesma gaveta, vamos chamar assim, as palavras de bondade, que são aquelas palavras dóceis, aquelas palavras que revelam carinho pelas pessoas, né? Pelo outro. E também palavras humildes. Às vezes, você está num cenário de discussão. Pode até ser que essa discussão seja ainda muito pequena, uma respostinha ríspida, uma pequena fagulha, digamos assim, de conflito. Mas dependendo da maneira como você responder, isso pode crescer ou pode se apaziguar. E aí entram
as estratégias das palavras de afirmação. A palavra branda, que a Bíblia já menciona, que desvia o furor, cabe muito bem aqui. E é importante nós mencionarmos que nessas palavras humildes estão inseridas as questões que envolvem o perdão, ou seja, já aconteceu o conflito, as coisas já aconteceram. Às vezes nem foi exatamente um conflito, mas foi uma falha que o outro cometeu, um erro, né, que trouxe prejuízo para a família, por exemplo. Então essas palavras de afirmação se encaixam muito bem aí com expressões de perdão e de encorajamento. Olha, eu sei que aconteceu esse problema, mas nós vamos superar isso juntos, você tentou fazer o seu melhor, vamos em frente, eu estou com você. Gente, isso é um bálsamo na alma claro, podemos dizer, de todo mundo, mas para aquelas pessoas que têm esta linguagem, que são as expressões verbais, as palavras de afirmação, como sendo a sua primeira linguagem, isso tem um peso bastante grande. O contraponto disso é que essa pessoa que tem essa linguagem de palavras de afirmação, ela se machuca muito, ela se dói muito com críticas que são feitas, conscientes ou não, percebidas ou não, mas as críticas caem no coração dela com um peso bastante grande. Um segundo código afetivo, uma segunda linguagem de amor que o Chapman nos mostra, ou nos menciona, é o tempo de qualidade. Eu tenho ouvido tantos casais dizer isso, olha, faz muita diferença para mim quando meu marido, quando a minha esposa separam um tempo para estarmos juntos, né? A ideia aqui é exatamente essa, estar juntos, né? E o que envolve, por exemplo, conversas de qualidade. Veja, especialmente no ambiente conjugal, você deve concordar comigo agora, né? Imagino, nós somos muitas vezes levados a ter diálogos meramente funcionais, né? E hoje o WhatsApp até aumenta esse crime, né? Não esquece de passar no supermercado e trazer não sei o que, olha, tem tal coisa para fazer, você lembrou de pagar aquela conta? E assim a gente vai conversando sobre a gerência da casa. Isso é importante, precisamos gerenciar bem o nosso lar. Mas isso às vezes, essa rotina com todas essas demandas funcionais nos impedem de descer um pouco mais esta sonda afetiva, digamos assim, e falarmos de coisas mais amenas, falarmos de coisas que têm a ver com um e com o outro, conversas de qualidade. Isso tudo está nesse pacote desse tempo significativo, ou como o Chapman menciona, desse tempo de qualidade. Então, eu já ouvi casais dizendo o seguinte, eu fico com ele ou com ela, mas ele não fala nada, ela não fala nada. Veja, eu gosto sempre de fazer uma perguntinha que o Chapman traz. Ele diz o seguinte, você sabe ouvir? Porque às vezes o outro não está falando tanto porque em outras ocasiões já fez algumas tentativas ou muitas tentativas e o feedback não era positivo, outra pessoa estava lá fazendo outra coisa, não dava atenção, e aquele então diz, não vou nem falar porque ele não presta atenção, ela não presta atenção. Você sabe ouvir? Se não sabe, esse é um bom momento para estabelecer esse objetivo no coração. Eu quero aprender a ouvir. Como é que a gente ouve alguém? Olhando para essa pessoa, dando atenção para ela, né? Às vezes os mais dispersivos ou mais ansiosos, né, estão ali conversando, mas estão fazendo outra coisa, estão no celular, estão desenhando. Se esse é o seu caso, faça um esforço para aprender a ouvir com interesse aquilo que está sendo dito. E também aprenda a falar, né? Falar de si. Normalmente um casal, quando vai conversar, as meninas dão mais atenção aos relacionamentos, às questões que provocam sensações. Homens, os meninos costumam falar mais de fatos, mas você, sendo homem, sendo mulher, pode aprender a falar e a falar de si, a falar do outro, a falar sobre vocês. Ainda dessa gaveta do tempo de qualidade, nós podemos mencionar as atividades de qualidade, ou seja, aquele tempo gostoso em que os dois vão fazer algo que seja interessante,
especialmente para um deles. Sabe, gente, nem tudo que a gente faz é interessante para os dois. Mas quando você compreende que a linguagem de amor do seu cônjuge é ter a sua presença e que ele e ela gostam de determinada atividade, aquilo é prazeroso para ele, poxa, por que não? Não é? Por que não? Vamos pensar aí nas meninas, às vezes o marido gosta de pescar, né? Ela fala, eu não entendo de pescaria, acho chato para chuchu ficar ali naquele negócio. Mas se você levar um banquinho ou um tapetinho ali na grama e ficar com ele enquanto ele está ali, às vezes até calado demais, porque tem que fazer silêncio por causa dos peixes. Ou, quem sabe, as meninas que gostam de dar aquela voltinha ali na loja, né? E ele fala, mas eu não vou comprar nada, eu vou lá para quê? Sabe? Lembre que se tempo de qualidade é uma linguagem do seu amor, da pessoa que você ama, vale a pena você investir neste desenvolvimento da comunicação afetiva de vocês. Tenho certeza que os lucros serão bastante grandes. Terceiro lugar, o Chapman menciona que receber presentes é também uma forma ou uma expressão, uma linguagem de amor. Presentes, eles comunicam algo muito importante, um negocinho chamado atenção. Eu gosto de repetir que a atenção é a principal moeda da aceitação. Todos nós, sem exceção, inclusive aqueles que não admitem, desejamos ou nos agradamos em sermos aceitos. E a principal manifestação da aceitação é a atenção. Se você entrar numa loja e não receber uma atenção mínima ali dos vendedores, das pessoas que estão ali, dificilmente você vai querer voltar naquele lugar. Porque a aceitação, ela faz parte das nossas expectativas presentes e, como eu já mencionei, a atenção nos ajuda a ler esse nível de aceitação. Pois bem, os presentes, quando alguém diz, olha, isso aqui eu trouxe para você, gente, uma coisa pequena, né? Mas que é dada com amor, não precisa ser só pequeno, tá? Pode ser grande, pode ser caro também, pode ser barato, mas a grande questão é a motivação que é dada. Um exemplo bem assim simples até que eu gosto de dar é do Daniel, nosso filho menor, quando ainda pequeno, 3, 4 anos de idade, eu me lembro que estava vindo da escola com ele e dizia, pai, para o carro, para. O que foi, filho? Gostei. Ele disse, eu vi uma flor ali naquele jardim, a gente passava perto de uma praça, deixa eu pegar para a mamãe. Então, veja, qual é a ideia que passa no coração de alguém, a sensação, né, do coração de alguém que recebe uma expressão de amor como essa? Ele pensou em mim, ela pensou em mim. Por quê? Porque presentes, eles têm uma simbologia de valor emocional. Agora, o Chapman menciona que também nós podemos e devemos presentear o outro com a nossa presença. Eu me lembro de uma vez em que um casal muito querido, muito amado, foi convidado pela Vânia para uma pequena celebração de aniversário minha, e eles chegaram e disseram, nós estamos aqui, não trouxemos presente porque a gente está numa fase meio durona aí. Gente, a presença deles e a sinceridade, inclusive, com que eles disseram isso, me trouxeram tanta alegria. Realmente, a presença ali foi o melhor presente que eu poderia receber naquele momento. Mas se o seu cônjuge fala essa linguagem, você deve estar atento a isso e procurar se desenvolver nessa área. Quarto lugar, formas de servir. Uma coisa muito importante a respeito disso. Amor, gente, é uma atitude. Quase sempre a gente pensa no amor como sendo um sentimento, né? E isso diminui muito o sentido e a importância do amor, porque o amor, ele é lido através de expressões, através de ações, através de atitudes. E quando alguém então se propõe a fazer algo pelo outro, né? E dedicar ao outro parte do seu trabalho, do seu tempo para fazer algo,
por outra pessoa, esta é uma expressão de amor muito interessante. Eu me lembro, uma ocasião, Vânia e eu estávamos numa cidade, a Vânia tinha naquela ocasião ido para trabalhar, eu fui de acompanhante de luxo, e lá em Fortaleza tínhamos um casal de amigos, né? E eles, numa das noites em que estávamos lá, saíram conosco para conversar e tal, e comemos uma pizza juntos, foi muito bacana. E ao final eu disse, poxa vida, gente, demos tanto trabalho para vocês hoje, muito obrigado. A esposa, né, daquele casal, muito sinceramente disse uma coisa que me marcou e eu não esqueci mais. Ela disse o seguinte, amigos dão trabalho, você escolhe tê-los ou não, né? E é bem isso mesmo. Exercer, né, ter um trabalho que vai consumir de você, né, o seu tempo, o seu esforço, isso vai certamente impactar o coração do outro, dizendo, olha, essa pessoa realmente me ama com isso que ela fez. Quinto lugar, toque físico. Chapman faz questão de enfatizar que o toque, ele é uma expressão poderosa, né, de comunicação de amor, né? O nosso corpo, ele tem, né, esses sensores naturais. Então, sabe, gente, aquele toque amoroso, às vezes até despretensioso, né? Esses dias uma esposa me contava que o marido passou e tocou no seu ombro. Eles estavam meio de bico um com o outro, né? E ela disse, eu parei assim, disse, opa, né? E aquele toque para ela foi, imagina, tocar no ombro. Mas naquele momento, naquele cenário, representou uma aproximação, né? Um esforço da parte daquele marido, não vamos dizer que seja um esforço problemático, mas um esforço sim de buscar ali uma reconciliação, e caiu muito bem para o coração da esposa. Então nós podemos dizer, toques despretensiosos, você está lá assistindo TV, assistindo um filme, assistindo qualquer coisa, né, na televisão, e aí está lá um no celular, o outro com o controle remoto na mão, e os dois estão ali e distantes um do outro. Não é melhor ficar juntinho, ficar pertinho, né? Não é melhor assistir televisão com um cafuné, com um toquezinho na mão, com um abraço? Eu ouvi certa vez o testemunho de uma senhora cujo marido tinha morrido, né? E ela disse o seguinte, ele morreu precocemente, ela era ainda relativamente jovem quando isso aconteceu, e ela disse que mais de uma dezena de pastores pregaram naquele dia, que centenas de pessoas estiveram lá, e ela ouviu muitas palavras de consolo e encorajamento, mas ela não se lembra nem do que os pastores pregaram, nem do que foi dito. Ela estava muito abalada e emocionada, mas ela disse que conseguia se lembrar dos abraços que recebeu ou das pessoas que a abraçaram. Especialmente para quem tem esta linguagem, o abraço, aquele abraço caloroso, aquele abraço voluntário, aquele abraço realmente amoroso, comunica muito, e isso deve ser levado a sério. Vamos relembrar então as 5 linguagens de amor mencionadas pelo Chapman. A primeira delas, palavras de afirmação. A segunda, tempo de qualidade. A terceira, receber presentes. A quarta, formas de servir. E a quinta, toque físico. Agora a pergunta que vale 1 milhão. Tá, mas aí como é que eu sei a minha linguagem de amor? Vamos lá. Das 5 linguagens que nós mencionamos, quase sempre, isso é quem diz é o Chapman, você olha para 2 delas e diz, não, isso aqui não tem a ver comigo. Então sobram 3. Ok? Pois bem, das 3, você pode olhar para uma delas e dizer, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo. Provavelmente ele diz isso também, que nós temos uma linguagem mais forte e outra um pouco mais atenuada. Pode ser que, e aí sou eu que digo, que uma delas venha do papai, né? Às vezes a maneira como o papai nos ensinou a amar e receber afeto, e outra venha da mãe.
aqui é uma conjectura, mas que muitas vezes faz sentido. Nós devemos ter uma mais forte e outra um pouco mais fraca. Então, daquelas 3, provavelmente você vai conseguir colocar nessa ordem. Agora, mais uma perguntinha para ajudar você a descobrir. Quais são as atitudes que o seu cônjuge tem em relação a você que lhe agradam, que caem muito bem no coração? Pegue um papel, uma caneta e vamos conversar, quer dizer, vocês, né? Em casa, onde estiverem vendo o vídeo, conversem a respeito e tentem responder essas perguntas. Primeiro, façam sozinho, tá? Cada um pegando o seu papel e respondendo de maneira individual. E depois podem conversar a respeito. Agora, uma coisa muito importante, e com isso eu quero encerrar. A descoberta de 5 linguagens do amor faz mais sentido na nossa vida quando nós somos capazes de usá-la em favor da pessoa para quem nós queremos expressar o nosso amor. Ou seja, quais são as linguagens de amor do meu cônjuge? Você deve saber quais são as suas? Claro, as suas, claro. Mas principalmente, o nosso grande desafio é falar a linguagem de amor do nosso cônjuge, para que nós sejamos capazes de expressar o nosso amor com a maior qualidade, maior excelência possível. É isso aí. Espero que tenha sido positivo para você, pelo menos esse início. Nós fizemos aqui um panorama muito geral e eu quero então insistir com você que com vocês, com o casal, vocês leiam esse livro e cresçam ainda mais nesta percepção de linguagens de amor.